porque não tinha Novo Testamento, e estavam voltando para o Sinai. Paulo fala: seus insensatos, vocês querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem o que a lei diz, porque Abraão teve 2 filhos, e aí Paulo citou Abraão, fazendo parte da lei. Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, outro da livre, e Paulo coloca a escrava, Agar, sendo a primeira aliança. Em outras palavras, Paulo está falando: por que vocês querem olhar para a lei e querer cumprir a lei só do Sinai para frente? Do Sinai para trás também faz parte do livro da lei, a lei da fé, que entrou por intermédio de Abraão. Então, presta atenção em Moisés, no verso 6. E Moisés tomou metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da lei e leu aos ouvidos do povo. O que Moisés leu? Gênesis e um pouquinho de Êxodo. Não leu Levítico e Deuteronômio. Não leu sacrifício pelos pecados, não leu o episódio de Corá. Não leu essas coisas. Não tinha ainda. O povo ouviu muito bem que por intermédio da desobediência de Adão entrou o pecado. E através do pecado entrou a morte. É uma instrução, uma lei. O povo ouviu que Abraão foi justificado pela fé. Sem obras da lei, sem trabalhos, sem tabernáculo. Deus não falou para Abraão: vai fazer sacrifício pelos pecados, e aí você vai ser justificado. Deus não falou para Abraão fazer festas com aquele povo que seguia ele, se bem que em Abraão foram cumpridas as festas de Deus. Mas não as festas daquela da primeira aliança. Não foi nada disso. E um acordo que Deus fez com Abraão, uma aliança, foi antes da lei, antes do Sinai. O povo ouviu, leu tudo isso. Ao verso 7, tomou o livro da lei, do concerto, da aliança, e leu sobre os ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Tem falado do quê? Tudo que o Senhor tem falado do livro da lei. Então tomou Moisés aquele sangue que jovens de todas as tribos sacrificaram ao Senhor como sacerdotes. Verso 8, então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Todas as palavras que eles ouviram. Eis aqui o sangue da aliança. Deus falou os seus 10 mandamentos. Não pediu sacrifício pelos pecados. Não pediu tabernáculo, nada. Ouvem a minha voz. Lembra que Deus falou em Êxodo 19? Ouvem a minha voz e guarde a minha aliança. E eu vou fazer de todos vocês um reino de sacerdote. Eis aqui a aliança que Deus selou. Verso 9. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. E viram a Deus de Israel. 70 anciãos viram a Deus. Olha que não tinha separação entre Deus e o povo. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os seus escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Olha o verso 12. Olha onde as pessoas escorregam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei dos mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Aí, o que eles entendem aqui quando eles leem somente isso? Ignorando o Êxodo 19 e tudo que nós temos estudado, que Deus deu tudo de uma vez. Já era propósito de Deus escrever a lei, os mandamentos dele em tábuas de pedra, representando a eternidade da lei, e já deu sacrifício pelos pecados. Não foi assim. Deus disse para Moisés: vem, sobe aqui que eu vou te dar as tábuas de pedra. Mas Deus já tinha em mente o que o povo ia fazer. É a sua presciência. E a prova disso é os textos que nós vamos ler a seguir, onde nós vamos fazer um ajuste aqui, porque Deus não fala tudo numa parte só. Tem que ser comparado às palavras de Deus. E aí o que vai acontecer no decorrer do contexto? Êxodo 24, Moisés vai subir até o Senhor. Vamos ler aqui, só para pegar o contexto. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois que subiu o monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E aí você vai ler Êxodo 25, você já vai ver Deus pedindo aqui Arca da Aliança, sacrifício pelos pecados. Mas lembra que agora, nesse momento,
Moisés está no monte e o povo ficou sem Moisés. E o que o povo vai fazer? Vou resumir um pouquinho o livro da lei. Eles vão falar: ora, esse Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Faz assim, faz bezerro de ouro, faz um Deus pra gente. E aí eles fizeram, deram os ouros, falaram: esse é o nosso Deus. Se inclinou diante do bezerro de ouro, ofereceu sacrifício ao ídolo e disse que foi esse bezerro que tirou eles da terra do Egito. Eles viram tudo o que Deus fez por eles, os 10 sinais. Se você meditasse bem sobre esses 10 sinais, você ia ver o que os olhos deles contemplaram. Através desses 10 sinais, Deus tirou eles da terra do Egito e ainda suportou a murmuração deles diante do mar. E aí Deus o que fez? Abriu o mar, fez como muros ao redor deles. Eles passaram, Deus fechou o mar nos egípcios, não deixando com que os egípcios pegassem os filhos de Israel. Ficou como coluna de nuvem, protegendo o povo. Olha, se fosse ler tudo, para você ter uma ideia, aí você iria entender o porquê que Deus fez com que a lei parasse em tábuas de pedra e não nas tábuas do coração. Deus suportou todas essas coisas e ainda assim levou o povo no Sinai, falou os seus 10 mandamentos, deu para eles palavras de vida. Então, em Êxodo 25, enquanto Deus está falando todas aquelas leis que iriam fazer parte da primeira aliança para o povo cumprir, eram leis que passaram a existir por causa da transgressão da lei, porque festas, elas passaram a existir por causa da transgressão dos 10 mandamentos. Essas festas são muito importantes, porque elas dão testemunho não somente do pecado do povo, mas elas também dão testemunho da propiciação que Deus estava fazendo com eles, e elas também estavam dando testemunho de uma fé que se havia de manifestar no futuro, e elas também estavam servindo de aio, de condutor, conectando o povo com o verdadeiro Messias que iria vir no futuro. As festas estavam fazendo todas essas coisas, ainda que realizadas em um tabernáculo terrestre, por homens circuncidados por mãos de homens, sangue de animais. Então, o povo, eles estavam projetando, essa maquinação diabólica, fazendo Deus e adorando esse Deus diante da presença de Deus. Acabaram de presenciar todos os milagres de Deus. Não havia separação, porque depois do tabernáculo do testemunho, aí vai ter separação entre Deus e os homens, porque o tabernáculo do testemunho, ele tem um véu da separação, que separa o santo lugar dos santos, mas também separa todo o homem da glória de Deus. Mas antes disso, 70 dos filhos dos anciãos de Israel, de todas as tribos, viram a Deus. Deus falou com a sua própria voz os mandamentos para todo o povo ouvir. Por intermédio de Moisés veio a lei, mas os 10 mandamentos Deus fez questão de falar para todo o povo. E prometeu para eles: se vocês ouvirem isso, obedecerem e guardarem a minha aliança, todos vocês vão ser um reino de sacerdotes. Então, no momento em que Deus estava relatando os preceitos da lei para o povo, era onde o povo estava maquinando, Estava ali já projetando uma adoração ao bezerro de ouro. Aí o casamento foi quebrado. Deus já sabia disso. Por isso que de antemão ele pôde falar para Moisés: vem, Moisés, pegar as tábuas da lei em tábuas de pedra. Porque se a aliança dele fosse parar nas tábuas do coração, Moisés não desceria do monte com tábuas de pedra. E se não existisse tábuas de pedra, não precisaria de arca da aliança. Olha, vamos ler Deuteronômio 5 e vamos ver o que Moisés revela ao povo. É um episódio que não está escrito lá em Êxodo, mas foi revelado em Deuteronômio 5, ou seja, muito tempo depois, Moisés revelou algo que aconteceu quando eles ouviram os mandamentos de Deus, lá no Sinai. Por isso que o livro da lei ele tem que ser estudado na sua totalidade, tem que ser estudado e com atenção. Vamos ler Deuteronômio 5 e você vai ver como essas coisas vão fazendo sentido. Olha só, eu vou fazer um resumo aqui desse capítulo, porque na verdade também vai ser uma repetição dos 10 mandamentos. Deuteronômio 5, verso 1. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir.
O Senhor nosso Deus fez conosco um concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Naquele tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aí você vê que Moisés vai repetir os 10 mandamentos. Está relembrando o povo do que aconteceu em Êxodo 20, certo? E quando a gente chega no verso 21, olha como essas coisas vão ficando interessantes. Verso 21. Eu vou ler aqui no verso 21 o final do último mandamento para a gente pegar um contexto. Ele acabou de falar os 9 e continuou dizendo: Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aí Moisés acrescenta: Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz. E agora, presta atenção, e nada acrescentou. Quando Moisés fala e nada acrescentou, Moisés está falando, Deus falou os 10 mandamentos e não pediu mais nada. Nada acrescentou. Qual é o sentido dessa palavra? Que Deus não pediu sacrifício pelos pecados, não pediu mais nada, nada mesmo. E sacrifício pelos pecados veio depois que eles quebraram a aliança, o casamento no deserto através daquele bezerro de ouro. E nós vamos pegar um verso em Jeremias para comprovar isso, se bem que isso seria já o suficiente. Mas olha o que Moisés diz no verso 23. E sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vós achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua própria glória e grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este homem fica vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Eles acharam que Deus ia matar eles. Aí eles continuam dizendo: Porque quem há em toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando do meio do fogo como nós e ficou vivo? Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e faremos. E olha o que Moisés fala: Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi a voz das palavras deste povo, que te disseram. Em tudo eles falaram bem. Quem dera eles tivessem tal coração, para que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai e dize-lhes: Tornai-vos as vossas tendas, porém tu está aqui comigo, falando para Moisés, para que eu te diga todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes hei de dar para possuí-la. Aí Moisés diz, no verso 32, Olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não declinareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos mandar o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Você vê que Moisés está contando o episódio aqui em Deuteronômio 5. Ele está falando algo que aconteceu lá em Êxodo 20, mas não foi revelado lá, foi revelado aqui em Deuteronômio 5. Moisés está falando, lembra quando Deus chamou vocês e com a própria voz ele falou a sua aliança? Ele falou aliança para vocês e citou os 10 mandamentos. Aí Moisés falou, e quando vocês ouviram a voz de Deus, vieram os cabeças das tribos e falaram, tudo que o Senhor tem falado, nós faremos, mas fala você com o Senhor. Nós não, porque nós vamos morrer. E fala para o Senhor que nós faremos tudo. E ele está falando o quê? A respeito dos 10 mandamentos. E Moisés disse no mesmo contexto, ele falou os 10 mandamentos e nada acrescentou. Aí Deus falou para Moisés e Moisés falou, Moisés, eles falaram bem, dizendo que ia cumprir, mas quem dera eles tivessem tal coração para isso. Tá vendo? Deus já está revelando
que ele falou os seus 10 mandamentos para o povo, mas já sabia que o povo não tinha um coração para guardar esses mandamentos. Era coração duro. Por isso que Deus fala para Moisés: vem pegar as tábuas de pedra, porque eu já sei que a minha lei não vai parar nas tábuas do coração deste povo. E Moisés foi bem claro. Ele falou os 10 mandamentos e nada acrescentou. Preste atenção no verso que nós vamos ler em Jeremias 7. Vamos ler Jeremias 7. A gente pode ler a partir do verso 19 para começar, né? Vamos fazer uma leitura boa da lei dos profetas. Vamos ler a partir do verso 19, Jeremias 7, verso 19, e entender aqui um pouquinho. Depois a gente volta para o contexto. Olha, verso 19. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Deus falando para Jeremias. Diz o Senhor. E não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Olha só, Deus está falando: no dia que eu tirei esse povo da terra do Egito, eu nunca pedi sacrifícios de holocaustos. Como assim? Você vai em Êxodo, em Levítico principalmente, você vai ver Deus pedindo um monte de sacrifício pelos pecados. Mas isso é depois que o povo quebrou a aliança dele. Deus está falando: eu nunca pedi sacrifício pelos pecados. Quando eu tirei eles da terra do Egito, eu falei para eles: dai ouvido à minha voz. Que voz é essa? É os 10 mandamentos, o qual Deus prometeu em Êxodo 19: se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, todos vocês, todas as tribos, serão um reino de sacerdotes. Esse é um propósito de Deus, e esse propósito de Deus não caiu por terra. Ele foi apenas adiado por um tempo até que Deus cumprisse esse propósito de uma maneira global, incluindo homens de todos os povos, línguas e nações, que vai aparecer em Apocalipse 5, que através do sangue do Cordeiro, ele comprou para Deus, né, para o nosso Pai, homens de todos os povos, línguas e nações, e fez deles um reino de sacerdote. Por isso que a igreja é chamada de 12 tribos, não só por Tiago, em Tiago 1:1, mas também por Paulo, em Efésios 2. Eu tenho outros vídeos, né, falando disso aí, que a igreja é as 12 tribos de Israel, o reino dele restaurado. O vídeo fala sobre Efraim e Judá. Vou deixar também aí na descrição do vídeo, Efraim e Judá. Vai ser ótimo, perfeito se você assistir esse vídeo junto com esse daqui. E aí, em Jeremias 7, Deus falou: pega esses holocaustos, esses sacrifícios, junta eles e vão comer carne. O que você acha que Deus estava falando? Que não era para eles mais fazerem aqueles holocaustos, aqueles sacrifícios? Deus não estava falando isso. Porque os holocaustos e os sacrifícios, muitos deles faziam parte da primeira aliança, né, que foi como acréscimo por causa da transgressão da lei. Passou a fazer parte. E aí, Deus não está falando para eles pararem com aquelas coisas. Deus está falando o seguinte, que, na verdade, Deus queria que eles obedecessem os 10 mandamentos. Porque obedecendo os 10 mandamentos, se cumpre a lei. Cumprindo a lei, não tem transgressão. Sabe, o pecado não tem domínio sobre o povo. E se o pecado, né, perde a força, a morte vai sendo retirada do povo. Esse é o ministério do Espírito, né? Há milênios depois, que ia vir por intermédio do sacrifício do Messias. Ia ser derramado o Espírito, para que o Espírito escrevesse no coração deles os mandamentos. Esses mesmos que estavam em tábuas de pedra. Eles tinham que comparar essas coisas. Aqui, o Espírito Santo estava revelando coisas espirituais. Eles tinham que comparar a lei, né, com os salmos e as palavras dos profetas. Deus está falando para eles ajuntar aquelas carnes e aquele sacrifício de comer carne, no sentido de que Deus não quer que eles fiquem pecando, sabe, de vontade própria e confiando nas carnes, no sacrifício, nos holocaustos.
Isso era para deixar o povo debaixo de propiciação, era para ser feito com temor, até vir o Messias, porque esse sacrifício, né, as coisas que se faziam no tabernáculo,